Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Sempre para mim é uma grande honra, satisfação poder ministrar a palavra de Deus, poder contribuir com o crescimento dos irmãos. Que nessa noite eu seja escondido debaixo das asas de Deus e que Ele fale com você. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5. Essa é uma passagem bem conhecida, mas o Senhor tem alguns ensinamentos, algumas coisas que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Eu creio que é uma noite de cura, é uma noite de libertação, no nosso físico, na nossa alma. E antes de ler, eu queria falar com os irmãos sobre a questão da palavra de Deus em nós. Porque nós precisamos, em Salmos, capítulo 1, vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na palavra de Deus, antes seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Se a gente ler esse salmo, essa parte de trás para frente, vai dizer que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus, prazer na palavra de Deus, prazer nos estatutos de Deus, e não anda segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores. Primeira coisa que nós temos que ter, irmãos, é prazer na palavra de Deus. É prazer em ser confrontado, muitas vezes, pela palavra de Deus. Eu falava um tempo atrás com uma pessoa, depois de um culto, eu perguntei: mano, como é que você sai da igreja depois de um culto? O que acontece assim com você? Porque comigo eu saio, toda vez a palavra me confronta. Eu me coloco nessa posição para ser confrontado por ela, para ser mudado por ela. Eu perguntei para ele disse: não, eu saio praticamente da mesma maneira que eu entrei. É mais um culto. Eu falei: não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que estar aqui disposto a ser confrontado pela palavra. E muito mais do que isso, ter prazer nela. Porque é dessa maneira que nós vamos ser bem-aventurados, mais do que felizes. Ter prazer na lei de Deus, ter prazer nos seus mandamentos. Não simplesmente cumprir o que for dito, cumprir o que for falado simplesmente por medo. Medo do inferno, medo da punição de Deus, medo de coisas ruins acontecerem. Mais do que não fazer coisas erradas por medo, é fazer a coisa certa por prazer. Por amor a Deus, por amor à sua palavra. Amém? Aleluias. João capítulo 5, a partir do versículo 2. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porque o anjo descia de certo em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aleluia. Curva sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Deus, e é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Eu peço para que nessa noite eu venha desaparecer, eu venha sumir, que a tua palavra, que a tua glória, a tua presença venha ser abundante nesse lugar. Em nome de Jesus, penetra no nosso coração, no nosso entendimento, Deus, a tua palavra, e nos muda, Senhor Deus, através dela, nos transforma, Senhor Deus, através dela. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Aqui Jesus estava indo para uma festa com os discípulos.
Quando eu leio uma história, irmãos, eu procuro extrair dela, quando eu leio a Bíblia, eu leio uma história, eu procuro extrair dela o máximo de princípios, não simplesmente ler uma história, ler por ler, sabe? É uma coisa que é um conselho para quem está lendo a Bíblia, conhecendo Deus, e fazer isso, ler e reler uma história várias vezes, para você extrair o máximo de Deus daquela história. Então, Jesus estava passeando, estava indo com os seus discípulos para uma festa e passa por um tanque de Betesda, tanque da misericórdia. E havia ali vários cegos, coxos, enfermos, esperando o movimento das águas, esperando que um anjo descesse para que então movesse a água. Então o primeiro que caísse na água, que se jogasse na água, era curado. E tinha ali um homem, determinado homem, que havia 38 anos, estava enfermo. O primeiro ponto desse ensinamento que Deus nos traz nessa noite, nessa história, que todos esses homens, todos esses cegos, todos esses coxos, todos esses enfermos, eles estavam insatisfeitos com o seu estado atual. Eles não estavam conformados com a sua situação, eles queriam uma mudança. Eles não queriam continuar da maneira que eles estavam. Então eles sabiam que ali acontecia alguma coisa, porque um anjo de certo tempo descia, movia as águas, e alguém era curado. Então aqueles que queriam ser curados estavam ali. E a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida para mudar é não nos conformarmos com a situação que a gente está. A gente não pode se conformar hoje aqui, falando em cegos e coxos, não na questão só física, mas na questão espiritual. Nosso mundo está cercado de pessoas cegas, cegadas de entendimento, cegadas pelo maligno, paralíticas por situações, paralíticas por um determinado vício, paralisadas, e não conseguem se livrar, estão presas, e muitas vezes estão conformadas com isso. Não se conformam com essa situação, se conformam com esse erro, se conformam com essa situação de dor. Eu conversava um tempo atrás com uma senhora e eu vi ela sempre muito triste. E conversando com ela, falei: por que você não busca em Deus a felicidade? Por que não ora para Deus mudar essa situação? Com certeza Deus vai fazer. E ela me respondeu: eu já fui tão frustrada. Nos momentos que eu estava feliz, eu já fui tão frustrada que quando eu já não quero mais buscar a felicidade. Porque eu sei que quando estiver muito bem, vai acontecer alguma coisa, eu vou me desmotivar, eu vou ficar triste. Uma pessoa da igreja, irmãos, conformada com a tristeza, conformada com aquele estado de depressão, aquele estado de tristeza, de angústia. E a primeira coisa que nós temos que ter é não nos conformar. Nós não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar por ser preso por um determinado vício. Não podemos nos conformar, como disse a pastora, e sermos pregos pelo celular. Muitas pessoas sabem que são praticamente escravas do celular, que não conseguem fazer mais nada sem. Por mais que muitas das nossas atividades estão ligadas ao celular, a questão do banco, está tudo no celular agora. O e-mail está tudo no celular. Se comunicar com alguém, está tudo no celular. Mas muitas vezes a gente não está fazendo isso, a gente está escravo dele. A gente está perdendo o nosso tempo, não está gastando, está perdendo. Perdendo com um monte de coisa que não tem nada a ver e está conformado com isso. É uma cegueira que Satanás, que o inimigo está impondo em nós e nós estamos aceitando. Aceitando essa cegueira, essa paralisia de vícios, de pecadinhos, de situações na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos decidir que nós queremos mudar. Queremos sair dessa doença, dessa situação de dor, de perda. Não nos conformar. Nós precisamos crescer o máximo que nós pudermos também em Deus. Eu vejo que a gente chega muitas vezes e estagna. E para em situações e se conforma com isso. Eu aprendi uma vez de um empresário que é cristão, que uma árvore, ela cresce o máximo que ela pode. Ela leva as suas raízes o mais profundo que ela pode. Ela dá o maior número de galhos que ela pode. Ela gera o maior número de frutos que ela pode. Ela não se conforma em gerar um fruto, deu. Ela não se conforma em gerar
uma raiz, um tronco de raiz e deu. Não, ela vai o máximo que ela pode. Ela extrai o máximo de nutriente do solo para ficar mais forte. O máximo, fazer o máximo. Primeira coisa para nós nessa noite, não nos conformar com a situação que nós estamos. Nós sim devemos ser felizes com aquilo que nós já temos e aonde nós estamos. Independente do que está acontecendo, ter paz em Deus. Mas não nos conformar. Porque isso pode ser transformado, isso pode ser mudado. Aleluias! E esses homens, eles estavam inconformados com a situação atual deles. Eles não conseguiam conformar, então eles foram buscar uma saída. E eles foram para aquele lugar, para o tanque de Betesda, o tanque da misericórdia. E tinha um determinado homem, e uma coisa que aquele homem, aquele 38 anos paralítico que Jesus tocou, uma das coisas que impedia ele de ser curado, mesmo insatisfeito, ele não se contentava com o estado que estava, é porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele estava num lugar, dependendo da ajuda de outros, ele não conhecia o Senhor. Ele não sabia o que Jesus podia fazer por ele. Porque senão, ele estaria gritando por Jesus, clamando por Jesus. Mas ele estava ali esperando o agir das águas, esperando algum movimento, alguma coisa. E quantas vezes nós, irmãos, por não conhecermos Jesus, muitas vezes as pessoas que vêm a Cristo, que não conhecem a Ele, buscam resolver problemas de tantas formas, de tantas maneiras, sendo que temos nele a solução de todos eles, sendo que temos nele a fonte inesgotável da solução de todos os problemas, a fonte inesgotável da vida, água viva que flui do seu interior, uma água que a gente bebe e não dá sede de novo, é nele. E esse homem não conhecia Jesus. E o pior é que ele foi curado por Jesus. Jesus pergunta para ele: ei, você quer ser curado? Aí ele diz: mas Senhor, não tem ninguém que me joga no tanque. Sempre que um anjo vem e mexe as águas, alguém é jogado lá primeiro que eu. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele não sabia com quem ele estava falando, irmãos. As pessoas ao redor dele, aquela situação, aquele ambiente de dor, de tristeza, de paralisia, de cegueira, era tão grande que ele não conseguiu reconhecer o mestre diante dele, quem estava falando com ele. E quantas são as vezes que isso acontece conosco no dia a dia? Deus está falando conosco no nosso ouvido, nos chamando para mais perto, dizendo para nós: não vai aí, que aí não é o teu lugar, sai daí, que aí não é para ti, te levanta, pega o teu leito e anda. E nós estamos com o nosso ouvido tão cheio, a nossa visão tão cheia de tanta coisa errada, que nós não notamos a presença do Mestre, nós não notamos Jesus. E lá no versículo 13, vamos ler comigo, mesmo capítulo 5, versículo 13, diz: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar não haver grande multidão. Mesmo depois que ele foi curado, ele não sabia que tinha sido Jesus que tinha curado ele. Muitas vezes, e quase sempre, as pessoas que buscam a Deus, que buscam a igreja, estão em situações bem difíceis, não é verdade? Muitas vezes pessoas vêm para Jesus por causa de uma situação que é quase impossível. Eu ouço da minha família: quando acontecer isso, quando eu tiver assim, eu vou para a igreja. A situação está começando a ficar apertada, não consigo mais resolver, então eu vou para a igreja, eu vou buscar de Deus a resolução desse problema. Então as pessoas vêm, recebem de Deus, mas não o conhecem. Ele sai, a gente sai e continua não conhecendo Jesus, não continua não reconhecendo Ele na nossa vida como nosso Senhor, como nosso amigo. Muitas vezes estamos tão cegos com essas coisas, tão paralisados com essas coisas do mundo,
nós não conseguimos nos desligar. Estamos olhando tanto para fora, olhando tanto para aquilo que está ao nosso redor. Porque, irmão, se a gente for olhar só para o nosso redor, a gente tem que ver por fé. A fé nele. A fé que ele é vivo e que ele vai fazer, e que ele prometeu, ele vai fazer e pronto. Aleluias. Aleluias. Algo interessante que Deus nos traz também nessa passagem é que esse homem estava procurando, ele estava enfermo, né? Ele estava ali, e Jesus perguntou para ele, e ele respondeu: Senhor, eu não tenho quem me jogue no tanque. Porque quando um anjo desce e mexe a água, alguém primeiro do que eu ia curado antes de mim. Com certeza a situação daquele homem era bem debilitada, né? Ele não conseguia se mexer direito, ele tinha dificuldades. Mas ele estava esperando no outro, ele não sabia o que Jesus podia fazer por ele. Ele não conhecia Jesus. Jesus naquele momento estava cumprindo a sua vida na terra. Ele não conhecia Jesus, não sabia o que ele podia fazer por ele. E ele colocou a sua expectativa em outra coisa, porque não conhecia Jesus. E muitas vezes acontece isso conosco, a gente coloca a nossa expectativa, a gente coloca a nossa visão, a nossa fé em outras coisas, porque a gente não conhece Jesus, que ele vai fazer, que ele vai resolver, que ele já preparou tudo, ele já fez tudo. No nosso contexto, no nosso dia a dia de hoje, naquele momento Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado e não tinha sido glorificado, não estava com Deus. E ele já podia fazer grandes milagres se aquele homem tivesse conhecido ele. Jesus fez mesmo assim. O que eu quero dizer para nós é que nós hoje, nós temos um Cristo que ele já cumpriu o seu papel. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele já desceu, assumiu a forma de servo, tomou o seu lugar, foi morto, crucificado, ressuscitou e foi glorificado. A obra já foi completa. A tua cura já está preparada, já está pronta. A tua libertação já está pronta. A solução para o teu problema já está pronta. Ele já cumpriu, ele já pagou. Agora a questão é que muitos estão apenas sentados, e essa é a chave dessa ministração que o Senhor trouxe no meu coração. Que muitos estão simplesmente sentados no banco, esperando que um anjo venha, mexa a água, para que alguém te jogue para você ser curado. Nós não estamos muitas vezes fazendo a nossa parte, porque Jesus já cumpriu a dele. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele levou sobre si as nossas dores, sobre si ele carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades estão sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos paz no castigo dele. Ele sofreu castigo, ele foi punido para que nós tivéssemos paz, alegria plena, saúde. E isso tudo está nele. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu oro tanto tempo e Deus não responde. Continua orando. Faça a sua parte, porque ele já fez a dele. E se ele diz que Jesus levou, Jesus levou. Então eu vou orar até acontecer. Não aconteceu ainda, mas eu não sou guiado por aquilo que eu vejo. Eu sou guiado por aquilo que eu creio. Eu vou orar até Deus fazer. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite e você veio nessa expectativa, como eu falei daquela pessoa. Vou ver o que vai acontecer. Você sentou, estava esperando um anjo mexer, estava esperando alguém te jogar. Mas eu digo que Jesus está aqui nessa noite. Ele diz para você: já está pronto, faça a sua parte, creia, clame, ore, adore. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Ele te dá a tua cura, Ele te dá a tua libertação, Ele te dá aquilo que tu precisa, a tua evolução, o teu crescimento. Não se conforme com esse lugar, saia de onde você está, faça a sua parte, deseje mais de Deus, não queira permanecer nesse lugar, não queira fazer como essa mulher que eu falei agora há pouco, que ela estava satisfeita com a sua infelicidade. Não, nós não podemos aceitar isso, não podemos aceitar essas situações na nossa vida. Nós precisamos enraizar, mostrar
a luz de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, o poder dele. Não aceite, irmãos, não aceite. Aleluias, aleluias. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa crer. Você precisa ir. Você precisa andar. Tem uma música que diz que esperar é caminhar. É muito louco isso, porque esperar em Deus, muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar só orando, esperar uma resposta de Deus para depois ir. Muitas vezes não, a gente já tem que ir indo, esperando em Deus e confiando nele, a gente não pode parar. A gente tem que crer nele e ir. Ele disse, eu creio, eu vou. Ah, mas Deus não fez ainda. Continua até que ele faça. Uma vez tinha um homem, um pastor. Eu gosto mais de contar histórias minhas do que história de outros, né? Mas enfim, é muito importante isso. Um pastor, ele tinha o dom de cura, o dom de maravilhas, mas ele tinha um filho que era enfermo, paralítico. Ele orava por pessoas, o braço amputado crescia. Ele orava por pessoas que não tinham dentes, não conseguiam fazer cirurgia, o dente crescia, nascia. Ele orava por pessoas que não tinham olho e nascia. Operação de maravilha, coisas incríveis, mas o seu filho estava em casa, enfermo, paralítico. E ele orava pelo filho e nada acontecia. Ele orava pelo filho e nada acontecia. Orava pelo filho e nada acontecia. Muitos anos. Maravilhas incríveis. Ele estava em determinado lugar pregando o evangelho, uma cruzada de milagres poderosa, grandiosa. Pessoas que estavam a quilômetros, só porque estavam na mesma cidade, que eram surdas, eram curadas. A unção era tanta que Deus tocava e curava. Mas o seu filho estava em casa paralítico. Mas ele orou a Deus por mais de 15 anos, todos os dias, crendo, porque eu sei que Jesus já levou, eu sei que Jesus já curou, eu sei que Jesus já fez. Eu só estou fazendo a minha parte. Eu creio, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus. Até que num determinado momento, depois de mais de 15 anos, ele estava dormindo, fazendo a sua oração de joelho na cama. Ele morava sozinho com seu filho. Daqui a pouco ele escuta um barulho em casa, barulho de passos. De repente o filho dele abre a porta e diz: boa noite, papai. Depois de 15 anos, aleluia. Ore até que Deus faça. Não desista, não se conforme, não se entregue. Não faça que nem esse homem que estava esperando uma água ser mexida para que alguém o jogasse, por causa da sua debilidade. Hoje você sabe que você tem Ele, e Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Se agarre nele, Ele é a sua força, Ele é quem você precisa colocar a sua fé. Nele está o fazer e o executar de tudo. Você precisa se render a Ele. Aleluias, aleluias, aleluia. Tem uma história fantástica na Bíblia, Abraão e Isaac. Acho que todos conhecem, né? Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ia receber o seu filho, que ia ter um filho. Durante muito tempo esperou, então recebeu o seu filho. E Abraão, depois de certo tempo, recebeu o seu filho, teve Isaac. Depois que Isaac já era grande, Deus pediu para que Abraão entregasse Isaac em sacrifício. Abraão simboliza, isso que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, que diz que Deus tem para nós, simboliza Jesus. Porque Jesus ouviu Deus e obedeceu a Deus. Mas Isaac, que somos nós, teve que se entregar. Ele não subiu a força na lenha. Abraão preparou o altar, preparou tudo. Ele não botou a força Isaac lá. Isaac teve que aceitar aquilo que estava debaixo do pai dele. Ele teve que aceitar, se entregar, se render aquilo que o pai dele estava fazendo. E nós, como os Isaques de Jesus, nós precisamos nos entregar ao processo.
nos entregar a Ele, nos render a Ele, porque Ele já fez tudo. Jesus já cumpriu tudo, está tudo nele, a fonte está nele. Aleluia, aleluia, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. 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 Eu orava muito por essa palavra. Deus queimava no meu coração. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos despertar e parar nossa religiosidade, esperar pelo outro, esperar que alguém, como eu falei nessa noite, nessa palavra, esperar que alguém venha agitar as águas para que alguma coisa aconteça, sentar e esperar alguma coisa. A gente tem que partir de nós, irmãos. Nós temos que buscar Deus, nós temos que buscar Ele, nós temos que buscar a sua força. É nós. Às vezes a gente espera, a gente pede a oração de um pastor, amém, dos irmãos, do Paulo, da Marli, glória a Deus, a gente está aqui para ajudar, para servir você. Mas você também pode chegar diante dele, é muito mais fácil. Às vezes a agenda da pastora está cheia de tantas pessoas para atender, para ajudar, para servir. É muito mais fácil você chegar diante dele. É só dobrar o joelho e se entregar. Muitas vezes a gente tem que ficar uma meia hora em silêncio, só para se desligar das coisas do mundo. É uma questão porque nós estamos, nossa mente está tão cheia, tão cheia, tão cheia, que a gente vai parar para buscar a Deus. A gente tem que ficar uma meia hora em silêncio só para desligar, para conseguir se concentrar, porque senão é água rasa de novo, é oração só, sabe? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos continuar, crer nele, crer que ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Tomar posse disso, crer, independente da situação, independente como mais difícil que seja, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é poderoso. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. Eu creio. Ah, mas está difícil. Eu creio. Vai acontecer. Ele que falou. Ele já fez tudo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Se a pastora Paulo pedir para eu vir na vigília, eu vou vir. Porque eu sei que faz parte do processo. Eu vou me render ao processo. Como Isaac se rendeu ao altar. Eu vou me render. Eu vou me entregar. Até que Ele cumpra tudo que Ele tem para cumprir na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmão, por favor. Aleluias. Aleluias. Que você realmente saia daqui inconformado com a sua situação. Independente de como você está, se você já está fazendo a obra de Deus, queira fazer melhor. Se você não consegue fazer mais, faça melhor. Se você não consegue, faça melhor, se esforce para melhorar, para se melhorar, para ser cada vez melhor. Não se conforme com o seu estado atual. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor esta palavra, Deus. Eu creio que ela vem de Ti, Senhor Deus, como uma espada aos nossos corações. Que essa semente venha encontrar, Senhor Deus, terreno no nosso coração e venha gerar fruto, Deus. Nos incomoda com essa palavra, Deus. Nos bagunça, nos chacoalha, Deus, em nome de Jesus. Nos faz despertar, Senhor Deus. Porque muitas vezes estamos esperando alguma coisa acontecer. Mas o Senhor já fez acontecer tudo lá na cruz do Calvário. O Senhor já cumpriu tudo na cruz do Calvário. Nós temos que fazer a nossa parte, assumir o nosso papel. Renova, Senhor Deus, aquele que está desanimado nesta noite. Cura aquele que está enfermo, em nome de Jesus. Restaura o ânimo, a força, restaura o vigor, em nome de Jesus. Que o teu poder venha a ser abundante, superabundante na vida de todos, em nome de Jesus. E que eles venham ser cheios, completamente cheios da tua poderosa graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos transforma. Que nós venhamos não nos conformar com a nossa situação atual. Não venhamos nos conformar com a tristeza, com a doença, com a dor, com as perdas, mas buscar em Ti, no Senhor, a solução, porque já está tudo pronto. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus.